Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Thay, sou contadora de histórias pelo projeto Viajando com as Histórias, que é uma iniciativa da Secretaria da Cultura e Turismo de Ribeirão Preto. E eu quero saber se vocês estão preparados para a história de hoje, porque essa e tantas outras vocês encontram aqui nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. E eu acho que vocês também devem estar se perguntando o porquê que essa corda está aqui no meio do meu pescoço. Pois hoje eu tenho uma novidade. A contação vai ser História na Corda. Só que antes disso, vocês já apertaram cintos? Pois então vamos lá, que a história de hoje vai ser emocionante. Beijos, boa história! Para começarmos a nossa história, eu vou precisar da ajuda de vocês. Quando eu falar janelinha, janelão, porta, campainha, tlindom, vocês gritam daí. Pode entrar! É isso mesmo, quando vocês ouvirem a campainha, podem gritar que eu vou ouvir daqui. Vamos lá? Janelinha, janelão, porta, campainha. Pode entrar! Agora sim, vamos lá? Um rico mercador tinha 3 filhos e 3 filhas. Naturalmente, como pai, ele gostava de todos os seus filhos. Mas uma de suas filhas era muito especial. Ela era como se fosse a menina dos seus olhos. Era muito bondosa e muito linda. De tão linda, era conhecida por todas como Bela. Como eu falei, ela tinha mais 2 outras irmãs. Só que essas 2 eram muito feiosas e arrogantes. E acreditem vocês que elas, as 2, viviam recebendo propostas de casamento. Só que não aceitavam logo de cara não. Elas estavam interessadas em quem tivesse muito dinheiro. Só aceitariam se fosse duque, conde. Bela, como a gente já sabe que tinha um coração todo bondoso e era diferente das irmãs, de tão linda também, recebia muitos convites. Só que ela respondia diferente. Agradecia a cortesia e sempre dizia que ela era muito jovem para se casar e que ela queria passar muito mais tempo com seu amado pai. Infelizmente, o navio do mercador, do pai, acabou desaparecendo no mar. Eles perderam tudo o que tinham, todas as suas riquezas, bens. A única coisa que lhes sobraram foi uma pequena casa que ficava no campo. Foi então que o pai teve que reunir todos os filhos e explicar que a partir daquele momento eles teriam que viver lá e cultivar as suas próprias coisas para poder tentar sobreviver. As 2 irmãs de Bela ficaram batendo o pé no chão e reclamando, choramingando, dizendo que não abririam mão do luxuoso estilo de vida. Já Bela aceitou numa boa. É claro que ela ficou triste com toda a situação, mas ela sabia que a única alternativa era levantar para poder trabalhar e ajudar o seu pai. E assim ela fez, enquanto as outras 2 irmãs egoístas ficavam sentadas só reclamando da vida. Passado-se um ano, o pai recebeu a notícia de que o barco tinha sido encontrado com a carga intacta. Todos ficaram muito felizes. E aí o pai resolveu então perguntar para as 3 filhas o que elas gostariam de ganhar de presente. As 2 egoístas, claro, pediram só coisas caras, roupas, joias, tudo que fosse de mais caro e bonito. Já a Bela, toda preocupada, achando que o dinheiro já não daria para muita coisa, resolveu ficar em silêncio. O pai insistiu, perguntando o que a doce garota gostaria de ganhar. Foi então que ela respondeu que uma simples rosa, uma linda e cheirosa rosa, seria o suficiente. Só que quando o pai chegou até o porto, ele teve uma surpresa desagradável. Ele descobriu que o barco e toda a sua carga tinham sido vendidas para poder salvar todas as suas dívidas. Ou seja, eles estavam tão pobres quanto antes. Ele não tinha outra alternativa. Teve que pegar o seu cavalo e voltar de rumo de volta para casa. No meio do caminho, ele encontrou uma tempestade muito forte de neve. Ele precisava encontrar abrigo em algum lugar para poder tentar se salvar. Já quase sem forças, ele avistou um palácio muito grande. Não tinha outra alternativa também. Ele tinha que chegar até lá para poder tentar pedir ajuda. Foi indo cuidadosamente, já quase perdendo as suas forças, e adentrou o palácio. Só que estranhamente, quando ele já estava lá dentro, ele olhou para um lado, para o outro e não tinha uma alma viva sequer num palácio tão rico e tão bonito.
Ele não encontrou ninguém, mas encontrou uma mesa enorme e farta de coisas muito gostosas para poder comer, inclusive com um delicioso frango. O coitado estava morrendo de fome, faminto. Ele não pensou duas vezes, foi lá e devorou tudo que ele viu pela frente. E continuou caminhando pelo palácio. Resolveu subir as escadas e encontrou depois um quarto todo aconchegante, com uma cama toda convidativa. Não pensou duas vezes de novo. Foi lá de tão cansado que estava e já tinha matado toda a sua fome, resolveu se deitar então e adormeceu. Depois de uma boa noite de sono, ele se levantou, colocou uma roupa bem bonita que ele viu na frente lá dentro do quarto e resolveu descer para poder, comer tudo que tinha na mesa de novo, que fazia parte do café da manhã. Novamente ele não encontrou ninguém, se deliciou todo. Lá do lado de fora, depois daquela tempestade de neve toda, a neve já tinha derretido e estava um lindo sol. O jardim, inclusive, já até aparecia. Ele se lembrou então dos pedidos da filha. O pedido das outras, com todas aquelas riquezas, ele não ia conseguir cumprir. Mas se ele pudesse pegar uma rosa lá daquele jardim do palácio, o pedido da Bela ele conseguiria então atender. Foi então que ele escutou um uivo muito forte que vinha de trás dele. Ele se estremeceu dos pés à cabeça. Quando ele reparou, ele viu que metade era animal e metade era homem. Ele ficou muito assustado. Nunca tinha visto tal coisa antes. Pois então você vem até o meu palácio, come todas as coisas, tudo de bem do melhor, deita-se na minha cama, usa as minhas roupas e ainda tem a audácia e a coragem de roubar uma de minhas rosas. Pois então você irá morrer. O pai, desesperado, já chorando, pedindo pelo amor de Deus para o senhor não fazer nada com ele, porque ele tinha pego uma simples rosa no seu jardim. O senhor aqui respondeu bravamente de que o seu nome era Fera e assim ele deveria ser chamado. Mas ficou todo interessado, já mudou até o seu tom quando ele ouviu de que ele tinha uma filha. Pois bem, já que o senhor tem uma filha, peço então que traga ela para morrer no seu lugar. Caso ela não venha, você terá o prazo de 3 meses. O pai, claro, não queria sacrificar nenhuma de suas filhas. Ele voltou para casa com um baú cheio de moedas de ouro que a fera tinha lhe dado, todo entristecido. Ele tinha a esperança de que pelo menos ele conseguiria abraçar os seus filhos antes de morrer. Já lá em casa, ele começou a contar toda a sua história. Só que as filhas egoístas, as irmãs de Bela, colocaram toda a culpa nela, dizendo que se ela não tivesse pedido uma rosa, nada disso teria acontecido. Bela, coitada, se sentindo culpada, então resolveu ir atrás da tal da fera para poder convencê-la de que perdoasse o seu pai e toda a sua família. O pai ficou desesperado pedindo para que ela não fizesse aquilo. Mas a gente já sabe que a Bela, além de bondosa, muito linda, ela é bem corajosa. Resolveu então partir. Foi uma choradeira que só. Até as duas irmãs até derrubaram algumas lagrimazinhas com a ajuda de uma cebola. Ainda bem que o pai não deixou a Bela partir sozinha. Seguiu caminhada até o palácio atrás da tal criatura. Quando os dois chegaram lá, eles se depararam com mais uma vez, porque o pai já tinha encontrado da primeira vez quando entrou no palácio, uma mesa gigante posta com muitas coisas de comer. A Bela, coitada, já imaginou que a tal criatura queria engordá-la o suficiente para poder devorá-la. Depois que os dois, a Bela e o pai, devoraram tudo que viram pela frente, a fera então apareceu, perguntando para a jovem moça, bela moça, se ela tinha ido até o palácio por vontade própria. A Bela respondeu que sim. Então a criatura, a fera, pediu para que o pai fosse embora, porque ali apenas ficaria a bela moça. O pai se recusou, não queria deixar a filha de jeito nenhum sozinha ali, mas não teve outra opção. Ele teve que partir. E a fera então ordenou que a moça subisse aos seus aposentos e o esperasse lá. Quando Bela subiu as escadas, ela se deparou logo de cara com uma placa escrita na porta, Quarto de Bela. Quando ela entrou lá dentro, ela ficou assustada, porque ela viu tudo tão bonito, tudo tão bem arrumado, assustada, mas um pouco aliviada. Ela achou que a criatura não a trataria tão bem assim.
se tivesse a intenção de devorá-la. Na noite seguinte, a fera se sentou à mesa com a bela e eles jantaram. Foi então que ele falou para a bela moça: Bom, você pode me pedir o que quiser. O seu desejo é uma ordem. E logo depois a fera lhe perguntou se a bela, a moça tão bonita, o achava feio. E muito prontamente, toda espontânea, a bela respondeu: Sim, lhe acho muito feio. A bela surpreendeu então, falando para a fera de que ele também parecia ser muito bondoso. A fera disse que talvez é porque ele fosse muito bobo, e a bela retrucou logo dizendo que não, que ele realmente tinha um coração muito bom. A fera, toda esperançosa, então perguntou se a bela moça aceitaria se casar com ele. Claro que a bela prontamente de novo respondeu que não. Todas as noites, então, a fera repetia sempre o mesmo pedido, e a resposta da bela era sempre a mesma. O tempo foi se passando e, ao se deparar com o espelho mágico em sua frente, a bela conseguiu ver tudo o que estava acontecendo lá na sua casa. As irmãs tinham se casado e os irmãos tinham abandonado também o pai para poder trabalhar num lugar muito longe. O pai agora vivia sozinho, e morrendo de saudade e muita dó, a bela pediu então à fera que deixasse ela visitar o pobre pai por uma semana. A fera, curiosamente, acabou aceitando, mas lhe disse que se a bela não voltasse no prazo combinado, ele é quem morreria de tanta tristeza. Quando a bela chegou em casa, ela se deparou com seu pai, coitado, deitado, todo triste. A bela já logo começou a acalmá-lo, dizendo que realmente a fera tinha, no fundo, o coração muito bondoso, que olha só como ela estava vestida, ela estava sendo muito bem servida, que ele não precisava se preocupar, que logo tudo se resolveria. Ah, as irmãs egoístas lá, todas malvadas que tinham se casado, vocês se lembram que elas queriam se casar com alguém que fosse muito rico? Pois pelo contrário, se casaram com rapazes muito pobres. E quando viram a bela toda bem vestida, daquele jeito, cheia de muita riqueza e muito ouro, elas ficaram morrendo de inveja e começaram a bolar um plano, então, para que a fera ficasse com muita raiva da irmã e finalmente resolvesse devorá-la de verdade. Para colocar o tal do plano em prática, as duas irmãs então fingiram estar todas preocupadas com a Bela e pediram então para que a irmã ficasse por mais uma semana lá com eles. Bom, a Bela acabou aceitando, mas preocupada com a fera que ficou lá no palácio. Passaram-se os dias e a Bela de repente acordou numa noite tendo um pesadelo terrível, que a pobre fera chorava aos seus pés quase morrendo de tanta tristeza. A Bela se deu conta, então, o verdadeiro significado daquele pesadelo e aquilo que ela sentia no seu coração. Ela sentia saudade, estava gostando daquela fera, porque afinal a gente entendeu que ele tinha um bom coração. Ela mal esperou o dia clarear e foi correndo de volta para o palácio. Quando chegou lá, não encontrou ele em nenhum lugar. Resolveu então procurá-lo no jardim. E quando ela chegou até o jardim, ela viu que tudo aquilo que tinha acontecido no seu pesadelo era verdade. A pobre fera estava esticada no chão, chorando, muito triste, quase morrendo. Bela, quando viu que já estava quase perdendo o seu grande amor, ela resolveu então perguntar para a fera se ele, finalmente, queria se casar com ela. Bela mal terminou de falar e magicamente todo o palácio se iluminou. Uma bela música começou a tocar. Era tudo tão lindo, os pássaros começaram a voar de um lado e para o outro. E magicamente também, aquela fera chorando, aquela criatura toda estranha esticada no chão, deu lugar a um lindo príncipe. Fera assustada começou a perguntar e procurar a fera. A fera, quer dizer, o príncipe, começou a explicar então toda a sua história. Que na verdade ele só tinha tomado aquela forma daquela criatura toda medonha porque uma bruxa há muito tempo atrás tinha lhe colocado um feitiço. E esse feitiço, para que ele voltasse à sua forma normal, só se quebraria se uma bela e bondosa moça se apaixonasse de verdade por ele, que não estivesse interessado pela sua riqueza nem por sua aparência. E assim aconteceu quando a Bela apareceu. A Bela e a Fera se casaram e viveram felizes para sempre.
Ah, e as suas irmãs egoístas e malvadas foram transformadas em estátuas pela bruxa malvada que jogou o feitiço no príncipe e as colocou como estátuas na porta do palácio. Assim elas veem todos os dias a felicidade dos dois e não pode fazer nada. 1, 2, 3, essa foi a história dessa vez. E aí, gostaram da história da Bela e a Fera? Que é um conto de fadas, uma história clássica? Essa e outras histórias vocês já sabem que encontram aqui nas nossas redes sociais. E eu quero deixar aqui também um pedido muito especial para que vocês nos sigam, compartilhem as nossas histórias, as nossas contações, para poder dar mais força ainda para o nosso projeto. Eu espero todos vocês na nossa próxima contação, então. Beijos e até lá!